secretário, por gentileza. Senhor Luiz Alberto. Certo de termos prestados os devidos esclarecimentos, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevados consideração e apreço e nos colocamos à disposição de Vossa Senhoria nos endereços eletrônicos. Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Gabinete do Secretário. Senhor Presidente, em atenção à formulação feita por Vossa Excelência, objeto do ofício número 462/2015, datado de 1º de 9/2015, no qual encaminha requerimento número 055/2015, de autoria dos 9 vereadores Wagner Bento da Costa, Arnaldo Lourenço e Luiz Alberto Rodrigues, solicitando liberação de recursos financeiros para serem investidos na construção de rede coletora de esgoto dos bairros Conchal 1 e Conchal 2, nas extensões de redes de esgoto do bairro São Carlos, da rua Imigrantes Alemães, Jardim Alvorada, da rua Carolina Búzio, Vila Clementina, da Avenida Olímpica, Vila Maria e do Distrito Industrial, como também perfuração de novos poços artesianos no bairro Senador Dantas e bairro Alto, no município de Pariqueraçu. Temos a informar que a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, elaborou o relatório técnico anexo, apresentando informações detalhadas pela Diretoria do Sistema Regional, Superintendência da Unidade de Negócios do Vale do Ribeira, a respeito do pleito. Aproveitamos a oportunidade para reiterar protesto de elevada estima e distinta consideração. Joadir Reinaldo Machado, chefe do gabinete. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia, passaremos em seguida para a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer das comissões de Finanças e Orçamento número 046/2015, referente ao projeto de lei número 022 de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 046/2015 ao projeto de lei número 022/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2016. Exposição da matéria em exame. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o presente projeto de lei trata da estimativa da receita e fixação de despesas do município para o exercício de 2016. A competência de Comissão de Finanças e Orçamento para análise da matéria está prevista no artigo 46, inciso 2º, análise do regimento interno do artigo 142, inciso 1º da Lei Orgânica. A proposta em questão foi recebida em 30 de 9 de 2015, lida e encaminhada a esta Comissão de Finanças e Orçamento na data de 5 de 10 de 2015. Na mensagem do excelentíssimo senhor prefeito, consta que o projeto de lei
ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidas no plano plurianual e priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo ainda, como já citado, às exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta peça orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio de contas públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento da receita e na transparência e correta utilização dos recursos públicos. Em continuidade do processo legislativo e em conformidade com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, inciso da LC 101/2000, foi promovida a audiência pública na data de 11/11/2015. Na oportunidade em que foi apresentado ao público presente pelo diretor da Contabilidade da Câmara a demonstração da receita e despesa, objeto da propositura, segundo as categorias econômicas previstas para cada unidade orçamentária. Na audiência pública, também foram recebidas propostas para serem faturamente implementadas nas leis orçamentárias, as quais serão, no momento oportuno, avaliadas por esta Casa de Lei. Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza legislativa, municipal, de acordo com o princípio do simétria e em razão do estabelecido no artigo 165 e seguinte da Constituição Federal, nota-se também que foram observadas as competências de iniciativa para a propositura, conforme previsão dos dispositivos da Lei Orgânica, artigo 63, inciso 3º e 5º, e 138, da Constituição Federal, do artigo 165, inciso 3º. No mérito, observou-se que a propositura é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme exposto na audiência pública realizada nesta Casa de Lei. Segundo conclusão, ante o exposto, quando os aspectos que nos compete examinar, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei, número 22, de 29 de setembro de 2015. Por fim, cabe ressaltar que, nos termos do inciso 3º do artigo 96 do artigo 48, inciso 2º da Lei Orgânica, o presente projeto de lei será considerado aprovado caso conte com o voto na maioria absoluta, 5 votos dos membros da Câmara em um único turno de votação nominal. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2015. Paulo Roberto Mendes, relator. Pelas conclusões, Júlio César Haddad, presidente. Edson Schmidt, membro. O projeto de lei número 022 de 2015 está em única discussão. Com a palavra o nobre vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, colegas vereadores, visitantes, a presença lá do diretor de saúde, o William, nosso diretor, outro diretor, o Gessé. Olha, senhor presidente, nós tivemos audiência pública semana passada, já que nós temos algumas pessoas presentes, e temos também o pessoal que vai nos escutar pela web, explicar um pouquinho o que é uma lei orçamentária, porque confunde muito o pessoal que vem nas audiências, fica muito teórico, o pessoal tem dificuldade de entender. A lei orçamentária, na verdade, ela é tirada do plano plurianual, que é feito por 4 anos. Ela é uma previsão de receita e despesa, ou seja,
a assessoria da Prefeitura, a parte contábil, leva em conta que a Prefeitura vem fazendo ano a ano, perspectiva econômica do momento, enfim, ela faz uma previsão orçamentária e que não é bom que ela erre, porque o Tribunal de Contas cobra quando isso não bate, ou fica muito aquém. Então a gente explicou na audiência pública, quero aqui rapidinho, que a Prefeitura, no ano passado, ela tinha feito uma previsão de 35 milhões e 500 mil. Ela ultrapassou isso. Então foi legal para a Prefeitura. Ela teve um superávit de previsão orçamentária. Foi para lá de 37 milhões. Isso é bom, né? Sinal que funcionou a arrecadação municipal, a população pagou os impostos, tudo correu dentro da previsão. E é o que se espera para esse ano. Há uma dificuldade esse ano, porque ela até setembro, a gente faz esse trabalho aqui, ela arrecadou um pouco mais de 30 milhões e precisaria ter arrecadado um pouquinho mais de 31 milhões. Mas ela tem tempo. Ela tem outubro, novembro e dezembro para chegar próximo do patamar de um pouco mais de 41 milhões. E o que significa isso? Que a população quer entender. É um dinheiro que a Prefeitura está prevendo que vai ter o ano que vem, que serve, o que é para ser usado, para fazer funcionar a cidade, que é o que o munícipe espera. Eu sempre brinco, conversando em off, normalmente para estudantes aí, né? É como se o prefeito, 6 horas da manhã, abrisse a cidade e começava a funcionar a prefeitura, a parte administrativa, a garagem, serviços externos, postinho de saúde já está funcionando, tanto urbano como rural, as escolas estão funcionando, a assistência social funcionando, a agricultura, meio ambiente, toda essa prestação de serviço que nós esperamos que a gente vai ter. É um dinheiro contadinho? É. Até porque a educação e a saúde pegam uma fatia grande. Se bem usado, se bem administrado, o trivial faz. Que é o que vem acontecendo, né? Se faz aí um atendimento básico nesses setores. Então a Câmara vai votar hoje um orçamento de 44 milhões e 200 mil, esperando que a cada ano tenhamos alguma melhora na saúde, na educação, na assistência social, até fruto da experiência do ano anterior. É lógico que tem obras, como foi discutido aqui hoje, que precisa de repasse de secretarias, de ministérios, de emendas, que é o caso, por exemplo, de uma ponte, uma nova ponte. Aí precisa de recurso. Nós estamos falando aqui do básico que se espera do município. E para que isso aconteça, para que esse dinheiro dê, aí tem que ter gestão pública. Né? Saber usar bem o dinheiro público. E o que é gestão pública? O que se discute nesse país? Não podemos ter excesso de carga e comissão, não podemos ter exagero em pagamento de hora extra. Nós temos que ter o trivial de forma segura e prudente. E é isso que a gente prega sempre aqui. De maneira que eu espero, ao votar esse projeto, que nós tenhamos uma prestação de serviço ano que vem melhor do que está sendo esse ano. Eu não tenho tempo regimental para fazer comparações. Nós precisamos avançar. Né? É um dinheirinho contadinho, mas sabendo usar, vai dar. Multiplica. O prefeito até provou isso já em algumas ocasiões, fazendo obras com recursos próprios. É possível. É possível. E a Câmara sempre fiscalizando o balancete, fiscalizando a questão do impacto da folha e lutando por melhorias. Era isso, senhor presidente. Viu? Tem mais 5 minutos. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei número 022 de 2015 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra ao projeto de lei número 022
de 2015. Com a palavra o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Edson Schmidt. Eu voto a favor, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Ezequiel de Lima Júnior. Senhor presidente, meu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, eu voto a favor. Com a palavra o nobre vereador Luiz Alberto Rodrigues. Senhor presidente, meu voto é a favor. Com a palavra o nobre vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, meu voto é a favor. Com a palavra o nobre vereador Sebastião Assunção. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, fazendo uso da palavra, voto a favor. O projeto de lei número 022/2015 está aprovado por unanimidade, em única votação nominal, conforme requerimento número 0075/2015, de autoria do vereador Júlio César Haddad, onde o mesmo convoca o excelentíssimo senhor William Rodrigues Virgílio de Souza, diretor de saúde no município de Paraquaraçu, para estar explanando algumas situações que foram pautadas. Assuntos que serão abordados: tratar do projeto de lei número 014/2015, que ratifica a alteração do protocolo de intenções consubstanciando no contrato do consórcio público do Consórcio Municipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, com saúde, e dá outras providências. Contrato do consórcio público definido em 68 artigos, assinado por 24 prefeitos do Vale do Ribeira, e o que representa esse contrato na vida do Consaúde, funcionários e população, que deve ser beneficiar da prestação de serviços de saúde. E o quarto item: o projeto votado pelos prefeitos levou em conta os interesses dos funcionários do Consaúde, referente ao artigo 35. Solicito que o excelentíssimo senhor William Rodrigues venha a fazer parte dessa mesa para fazer a sua explanação. Quero parabenizar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor secretário de Saúde, o senhor William Rodrigues, por atender de imediato essa convocação do nobre vereador Júlio César Haddad, e dizer que o senhor tem o tempo livre para estar explanando sobre essa pauta que foi destinada a Vossa Excelência. Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de ao presidente, ao vice-presidente, ao secretário e aos demais vereadores pelo convite. Dar uma boa noite a todo o público presente
e dizer que é de extrema importância essa pauta. Eu parabenizo essa Câmara Municipal por estar esmiuçando esse assunto, não estar votando ele de uma forma tão brusca, tão rápida, apesar de entender também que, na minha posição, enquanto gestor municipal de saúde, a minha opinião ela passa a ser bastante subjetiva, uma vez que ambas as casas, tanto a municipalidade, o executivo quanto o legislativo, possui o seu corpo jurídico competente para avaliar e analisar todas as questões que foram sugeridas pela diretoria do consórcio, através da pessoa do presidente Marco Aurélio e do superintendente José Antocheski. Quanto aos assuntos que foram aqui pautados, tanto o projeto de lei quanto o contrato, eles tratam de uma intenção, né? Então, uma vez que a intenção foram alternativas que eles trouxeram aos prefeitos para tornar viável e continuar mantendo viável a manutenção e execução dos serviços que são prestados pelo consórcio a todos os munícipes de Pariquera-Sul e aos demais munícipes do Vale do Ribeira. Eu deixo aberto aqui o assunto, até porque, da forma como foi colocada aqui as perguntas, elas tomaram muito mais um cunho pessoal, e não me cabe aqui dizer ou expressar aquilo que eu, William, acho que seria bom ou não para, por exemplo, aos servidores. Por isso eu entendo que existe um sindicato que representa esses profissionais, um grupo bem formado de profissionais do próprio consórcio que estão lutando pelas questões que eles entendem que são importantes, e esse é o nosso papel, apoiar que seja discutido da melhor forma possível todos os assuntos que o grupo, tanto que apoie ou que não apoie as alterações, possam chegar num consenso, e como numa democracia, a maioria, a vontade da maioria é que tem que prevalecer. Só para nós podermos organizar aqui, eu vou chamar o nobre vereador Júlio César Haddad para estar fazendo sua explanação por 5 minutos, e os demais vereadores também terão a oportunidade de estar fazendo as suas perguntas também. Com a palavra, o nobre vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, também quero agradecer a presença do William e também agradecer o presidente que vem apoiando esta ideia. Nós temos que fazer política de forma profissional. Não dá mais para fazer reunião ali com meia dúzia de cadeiras sentado ali. Pois tem que ser aqui, ao vivo e gravado, para que a população possa estar ouvindo lá no YouTube, possa saber o que a Câmara está fazendo, os funcionários do Consaúde, a mesma coisa. Então, reunião política tem que ser aqui, às claras, discutindo e debatendo. Eu quero começar, e tenho, logicamente, as perguntas são essas. Nós estamos abrindo aqui espaço, eu acho até 5 minutos um pouco curto, vamos ter que prolongar um pouquinho mais. Nós estamos trazendo nesta casa aqui, convidando, principalmente com a pessoa do nobre colega Luizinho, que é funcionário do Consaúde, e nós olhamos olho a olho, e os demais vereadores, e a mesma coisa com o sindicato, com o funcionário do Consaúde, que ali tem o nosso amigo Carlinhos, e com lealdade, combinamos que esta Câmara ia dar espaço a todas as correntes, todas. Então, na verdade, a convocação, eu não concordo muito
quando o senhor diz que, por ser gestor, não vai dar a sua opinião, nós precisamos ouvir, sim, a opinião de quem é a favor desse protocolo de intenções e foi a favor do contrato do consórcio. Porque lá teve uma votação na Assembleia. O senhor representou o prefeito. Então o nosso prefeito foi a favor desse contrato. E nós estamos aqui formando opinião. E para a Câmara não errar, ela tem que ouvir todos os segmentos. Eu não posso ouvir só o sindicato que é contrário a esse protocolo. Eu tenho que ouvir quem é a favor. E quem foi a favor foi o prefeito municipal, que o senhor o representou nesta reunião. Então eu preciso, sim, que o senhor passe alguma informação que vai representar isso para o Consaúde como um todo, para qual é o coração do Consaúde. Não dá para a gente ficar fora dessa discussão. Nós estamos dentro do Consaúde, não podemos errar. E a leitura desse protocolo, a leitura desse contrato de consórcio era importante. Eu tenho algumas dúvidas que eu vou estar apresentando para o senhor. Então é importante que aqui a gente faça um debate hoje sim, e que o senhor venha falar do que é de bom nesse contrato. Porque o prefeito mandou o projeto para esta casa, então ele é a favor. Então o que tem de bom nesse projeto? Precisamos saber, para que a gente possa votar de forma consciente. Então a primeira pergunta. Em termos gerais, o que vai significar isso para o Consaúde? Nós sabemos a situação do Consaúde, né? O que vai significar isso para o funcionário e para o povão que quer ser atendido aí? Essa é uma pergunta que tem que ser clara. De forma geral, se isso vai alterar para melhor ou para pior, porque é uma alteração de contrato. É um protocolo de intenções que altera o contrato do consórcio. E o que me preocupa mais, colega William, eu não estou dizendo que esteja ruim, eu entendo que precisaria ser melhor revisto a redação do artigo 35. Porque lá ele fala que para mudar o regime dos funcionários, vai precisar ter uma assembleia de prefeitos e depois em lei se decide. Então eu quero que o senhor explique como que vai funcionar isso. Vai passar primeiro para os prefeitos, depois vem uma lei para a Câmara, propondo, por exemplo, se é que vai ser essa proposta, o estatutário, se isso ainda vai depender de votação de Câmara, se esse protocolo de intenções hoje, esse contrato, não mexeria, por enquanto, no regime jurídico dos funcionários, se continua CLT, quem está CLT, e se só depois de tudo isso é que a gente ainda vai votar uma outra lei para mudança do regime. Essa é a principal dúvida que eles têm. E aí que prendeu o projeto aqui. Nós não estamos com firmeza, porque a redação, é que eu não estou com o projeto aqui, mas se o senhor permitir de voltar aqui depois numa segunda instância, se fizermos a leitura ali, eu entendo que no parágrafo 2º, porque no primeiro ele diz, salvo todas as ações do caput do artigo acima. Se não mudar, fica CLT, aí explica como é que vai ser. No parágrafo 2º, já especifica, havendo mudança para o estatutário. Só que ali não fala, se o estatutário for assim eleito na Assembleia. Porque do jeito que está lá, está muito afirmativo o parágrafo 2º, é o que está assustando os funcionários. Pelo menos é o que foi debatido aqui. Então acho que tem muita coisa para a gente estar colocando, para a gente ter mais firmeza para votar o projeto. Agora, não dá, viu, desculpa a franqueza, não dá para o senhor chegar aqui hoje e dizer que o senhor não vai dizer a sua opinião. O senhor esteve lá, o senhor representou o voto do prefeito, nós queremos saber de quem foi a favor, por que é bom para todos do Vale do Ribeiro, era isso. Vai apitar. Tá, Arnaldo. Beleza, Arnaldo. Obrigado. O senhor William vai ter a oportunidade de estar respondendo as perguntas do nobre vereador Júlio César Haddad. Quando eu me pronuncio da minha opinião pessoal, até pela forma como foi redigida as perguntas que foi mandada para mim aqui.
elas, da forma como foram redigidas, nobre vereador, ela remete à minha pessoa para que eu omita a minha opinião pessoal e não enquanto gestão municipal. O que eu preciso deixar muito claro aqui é: nós participamos da Assembleia representando o nosso prefeito municipal e a nossa posição naquele momento que foi a votação do protocolo de intenções, primeiro foi contrário à questão quando foi proposto a alteração do serviço SAMU regional. As demais questões, até por se tratar de um protocolo, e como foi mesmo citado aqui, ela é bastante vasta, existe um corpo técnico do consórcio que tem a responsabilidade de apresentar a todos os prefeitos, no momento que eles estão lá reunidos, os pontos que vão ser tratados. E o que ficou muito claro é que o consórcio ele precisava ter algumas ações ou tomar algumas ações para que ele pudesse continuar sendo viável, para que os serviços que são prestados à população do Vale do Ribeira e também à população de Pariqueraçu, ela pudesse continuar sendo prestada com qualidade e continuamente. Então eu entendo como gestor que a direção do consórcio, ela precisa e precisava encontrar alternativas para sanar algumas questões que eles hoje encontram lá de ordem financeira, e essa alteração estatutária, de seletista para estatutário, eles entendem que é uma das saídas que eles podem trazer um pouco mais de fôlego, de viabilidade para o consórcio. Qual é o caminho que isso vai acontecer? Hoje nós tivemos uma reunião no nosso jurídico, nós do Departamento de Saúde e o jurídico do consórcio, que era um outro assunto, mas eu aproveitei para questionar o jurídico do consórcio quanto a esse caminho, qual é o rito que eles vão estar cumprindo. E a informação que foi me dada pelo assessor jurídico primeiro foi uma votação do protocolo de intenções. Segundo, isso vai para as câmaras municipais para que elas possam validar esse protocolo de intenções. O terceiro passo é uma assembleia com os servidores, através dos seus sindicatos, para que eles possam votar e sugerir a elaboração, caso seja favorável, da formalização do estatuto do consórcio. Então, só após essa votação que viria que seria formalizado o novo contrato. Nós temos uma segunda questão, que 2 dias antes de ser votado esse protocolo de intenções, foi apresentado por um senador um projeto de lei aonde consórcios não poderiam ter regime estatutário. Então, se esse projeto de lei ele for aprovado, essas alterações elas não poderão acontecer. Então, essa questão da alteração do regime estatutário, que eu entendo que é a questão mais polêmica de todo esse protocolo de intenções, ele deixa de ser válido. Então, continuaria todos os servidores no regime que foram contratados como seletista. Então, nós temos essas duas situações que devem ocorrer ainda, para que só após nós haver um desdobramento dessa situação, nós possamos ter certeza. Primeiro, se a maioria dos servidores entendem que o melhor caminho para eles é estatutário, isso é a maioria, isso é democracia, nós vamos validar e vamos dar continuidade. Se eles entenderem que não, tem que se manter, a própria redação aqui, também ela, talvez até se for necessário, mexer um pouquinho nela, mas ela leva a entender que manteria da forma como está. Ou se essa lei, esse projeto de lei que foi
apresentado no Senado Federal, também passar, então não tem nem por que haver a continuidade da discussão. Dando continuidade ao nosso debate, a palavra está franqueada. Com a palavra o novo vereador Luiz Alberto Rodrigues. Senhor presidente, nobres colegas e público presente, agradeço a presença do nosso diretor de saúde, William, mas eu quero aqui, infelizmente eu tenho que fazer esse questionamento, porque além de ser funcionário com saúde, sou membro legislativo aqui, né, vereador, sou representante dos nossos munícipes, então eu não tenho como deixar isso aqui passar em branco. Dentro desse protocolo de intenções, tem vários apontamentos feitos em outra audiência, que não vai dar para colocar agora, porque o nosso tempo aqui é pouco. Eu vou fazer só uma pergunta aqui. Se, quando foi colocado lá essas intenções, será que o pessoal analisou os riscos que vai trazer ao nosso município? Porque assim, ó, diz o seguinte lá, qualquer decadência do consórcio, os municípios arcarão com as despesas. Então, os senhores imaginem, tem essa situação onde eu, vereador Luiz Alberto, eu não posso fazer um projeto onde eu onere o cofre público. Por que eu vou votar a favor de um projeto onde ele já está dizendo, eventual problema do Consaúde, o nosso município vai arcar com as despesas? Bom, e a segunda questão é a questão financeira, que diz aí aos nossos funcionários. Senhor presidente, a questão financeira não foi os funcionários que causaram. Então, sabe, essa questão financeira não está muito claro, sabe, porque não foi os funcionários que causaram. Aí vai se tirar o direito trabalhista, que é da CLT, nos dá todo esse respaldo, colocando um regime estatutário. Outra coisa, não tem uma cláusula dentro desse projeto onde diz que tem os funcionários que podem negociar se ele aceita ou não aceita ser estatutário. Então, isso aí são coisas, mas não vai, a hora não é agora. Por hora é isso, senhor presidente. Com a palavra o nobre senhor William. Bom, com relação ao questionamento do nobre vereador Luiz, primeiro, essa Casa de Leis, ela é um local mais apropriado para ser discutido se um projeto ele é legal ou não. Por isso esse projeto vem para a Casa de Leis para ser discutido. Segundo, as contas do consórcio, elas são apuradas e fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Então, é o órgão responsável e com capacidade de fazer essa avaliação do que foi gasto e como foi gasto. Lá existe um conselho fiscal, um conselho de administração, um conselho de prefeitos, e no conselho fiscal, até onde eu sei, é composta inclusive de vereadores que representam o Vale do Ribeira. E com relação à questão dos servidores, nobre vereador, por isso que eu entendo que no momento que for para discussão entre o consórcio e os órgãos que representam os funcionários, os servidores, esse é o momento de ser negociado e pactuado quais serão as concessões que o consórcio vai fazer e quais as garantias que os servidores precisam ter para que seja mantidos os direitos que eles querem. Então, por isso que nós entendemos que é extremamente importante esse segundo momento, e aonde o assessor jurídico do consórcio nos garantiu que irá acontecer na discussão do consórcio, dos servidores com a diretoria do consórcio, para que seja mantido algumas questões de ordem dos servidores, para que fique de uma forma que atenda às duas necessidades, entendeu? A palavra continua franqueada. Com a palavra o novo vereador Eliel Coppe.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas públicos aqui presentes, Gessé, diretor, William, obrigado por ter vindo. Uma pergunta bem simples, objetiva e prática. Em relação ao município de Pariquera, sabemos que nós temos uma sede aqui da Consaúde, temos um hospital aqui, estão construindo o hospital em registro, gostaríamos que fosse aqui, a gente não quer perder mais nada. Mas, na prática, o que significa, na prática, para o município, ser aprovado o protocolo e ser votado contra? Eu quero saber, na prática, para o nosso município. Excelente pergunta, nobre vereador. Tem duas questões que eu acho extremamente importante nós frisarmos aqui. Eu também não estou aqui com um protocolo de intenções, mas, segundo informações também da assessoria jurídica, existe uma cláusula que diz que se o município que não aderir ao protocolo, até 24 meses, ele pode ser excluído do consórcio, né? Então isso é uma questão que me preocupa e que preocupa também a administração municipal. Quanto deixando o capítulo 35, eu entendo que essa alteração possibilita algumas alternativas de serviços para os municípios, e principalmente para o município de Pariquera, que se não houver essa mudança, impossibilitariam de ser executados. Uma delas é a própria contratação do serviço 192, né? Só vou pedir licença ao nobre colega, porque vou me retirar um pouco e o nobre vereador Ezequiel de Lima Júnior estará assumindo a presidência. Essa possibilidade de você ter um serviço com know-how, prestando serviço para os municípios, eu entendo que isso é um ganho. Uma coisa é você contratar uma empresa para prestar um determinado serviço, e eu vou dar um exemplo que foi falado hoje. Nós abrimos um processo licitatório para a prestação de serviço 192 no município, e dentro do que a legislação permite, ficaria aberto para uma empresa, qualquer empresa do Brasil participar. E ela não conhecer as particularidades da zona rural, da nossa área rural, da extensão rural das nossas estradas, das variantes que existem entre as estradas principais, e no momento de uma ocorrência, o serviço ele não ser prestado com qualidade. A possibilidade de nós termos esse serviço prestado por uma equipe com know-how, com conhecimento, com preparo, com treinamento e principalmente com conhecimento de toda a área, de toda a extensão municipal, isso nos dá tranquilidade de falar para a população: o serviço que será prestado para a população é um serviço de qualidade, é um serviço de referência. Isso nos dá tranquilidade e saber que os nossos munícipes, se no momento que houver necessidade, eles terão um serviço prestado com qualidade. Então, eu entendo que, excluindo esse item 35, que é o mais polêmico, as demais questões, elas trazem vantagens e possibilidade de vantagens para todos os municípios do Vale, incluindo o Pariquera-Sul. A palavra para o chefe franqueado, vereador. Senhor presidente, olha, eu acho que o William matou a charada agora. O problema é o artigo 35, porque eu tenho lido todo esse protocolo, porque não dá, veja bem, sem entrar no mérito da situação do Consaúde, se esse protocolo vai melhorar as condições dele ou não, a gente tem um pouco de medo disso, porque o Codivar
na época cuidava da saúde, foi extinto e deixou uma dívida, que é o maior montante até hoje, não se pagou. O que se pode dizer é que se parcelou a dívida, mas está aí para ser paga ainda. Então, eu, enquanto vereador, eu tenho que levar em conta, sim, a instituição, o atendimento, mas não posso deixar de dar atenção ao funcionário do saúde. Olha, o artigo 35, para a gente votar esse protocolo do jeito que está aí, ele fica impositivo. Então, o que eu proponho? Não sei se as outras câmaras fez o mesmo debate que esta está fazendo. Não quero comparar. Eu tenho que ter o meu trabalho, cada vereador que tem o seu. Eu tenho que prestar conta para a minha população e cada vereador das outras cidades que preste conta do trabalho que está fazendo. Agora, veja bem, o artigo 35 fala: o Consaúde institui um regime jurídico funcional cuja vigência depende de aprovação pela Assembleia Geral do Estatuto do Servidor Público do Consaúde e ratificação mediante lei. Tudo aquilo que você explicou. Muito bem. Só que aí ele continua, ele cria duas situações. Eu acho que nem precisava criar essas duas situações. Porque se vai ser ratificado lá, ponto. Mas ele quis deixar mais claro. E ao deixar mais claro o artigo, aí, quem escreveu deixou brotar do coração a intenção do estatutário. É essa a minha preocupação. Porque veja bem, parágrafo 1º. Enquanto não satisfeitas as condições de vigência previstas no caput desse artigo, ou seja, não ser tudo aquilo, fica CLT. Enquanto não tiver aquilo, aquela reunião, assembleia, CLT. Aí no parágrafo 2º, coloca assim: após satisfeitas as condições de vigência previstas no caput deste artigo, ficam submetidos ao regime estatutário. Não poderia ser escrito assim, porque você precisa saber se a decisão da Assembleia foi pelo estatutário. Então a redação deveria ser: após satisfeitas as condições de vigência previstas no caput deste artigo, se estatutário for escolhido, aí continua. Foi muito impositivo. Eu vou ser sincero, votar esse projeto do jeito que está aqui, eu não durmo tranquilo com o funcionário. Eu estou votando já o estatutário. Esta que é a verdade. Porque aqui falta uma melhor redação. Eu costumo brincar aqui nesta casa. Quem explicou, quem colocou no papel, deixou transparecer que ele é estatutário. Não ficou legal, porque já está afirmado o estatutário. Lá em cima, se mantidas aquilo lá e não tiver alteração, fica como está. E beleza. Aqui, se a opção da Assembleia for o estatutário, faltou isso, porque você tem que respeitar a Assembleia que vai ser feita. Eu entendo assim, português, eu costumo dizer aqui para os nossos colegas, a gente lê um projeto de lei, tem que ler 1, 2, até 3 vezes, para ver o que está escrito entre as linhas. Que está muito positivamente registrado o estatutário, por isso a preocupação. E aí eu pergunto, agora eu vou na pergunta. A Câmara, para fazer uma coisa legal, não me interessa o que as outras fizeram. E teve Câmara que já votou contra, outras já votaram a favor. Eu posso fazer uma emenda melhorando esta redação, aí matou o problema. Era isso. Bom, nobre vereador Júlio, eu fiz a mesma pergunta para o presidente. Por isso nós temos o corpo jurídico tanto desta casa quanto da prefeitura, para poder nos embasar e embasá-los melhor. Se puder fazer a emenda, eu acredito que está solucionado o problema. A palavra continua franqueada. Com a palavra o novo vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, nobres colegas e presidente, é mais uma questão que eu quero até estar falando aqui para o novo vereador Júlio. Novo vereador, infelizmente, esse projeto não cabe emenda. Porque o senhor imagine um projeto dessa magnitude, onde é colocado em 24 municípios,
se cada município entender um pedaço, queria colocar emenda. Então, é difícil de se discutir um projeto desse jeito. Né? Um projeto que não cabe emenda, já está dito lá. Uma outra questão, o artigo 35. Nós já debatemos esse artigo. Para quê? Não o artigo, que se retire esse projeto. Se retire esse projeto. Lá em registro, foi feita uma moção onde foi aprovada unanimidade, entendeu? Pedindo para retirar o projeto. Eu não sei a sequência qual foi, mas o nosso vereador Raul Calazans entrou com esse pedido. A Câmara de Iporanga reprovou o projeto. Por quê? Reconheceram que esse projeto tem irregularidade. Então, para que nós não debata muito, que não vai levar nada isso aqui, eu estou vendo que nós não está levando a nada. Vamos sentar uma outra hora com todos os vereadores, o William, o prefeito, e debater, nós, entendeu? Junto com o pessoal do sindicato, porque o sindicato ele tem por obrigação de nos dar resposta. A comissão dos nossos funcionários, que está ali, Carlinho, o Rodrigo, a Celeste, que não pôde vir, né, e a Thelma, enfim, temos uma comissão de funcionários lá, né, para estar debatendo esse projeto de novo. Eu, sinceramente, eu solicito que se retire, que já foi o nosso Rodrigo Garcia, né, o vereador Wagner, ele já também entrou com a representação, pedindo para se retirar. Nas audiências, porque teve 3 audiências, foram solicitados que se retire o projeto. Para quê? Que se estude melhor esse projeto. Uma coisa, você está tramitando esse pedido, senhor presidente, algum minutinho mais, tá? Aonde não permite que o consórcio seja estatutário. Por que já está lá inciso o artigo 35? Então, por que nós já não retiramos esse projeto? Espera essa lei que está aprovando, ou não vai aprovar, ninguém sabe. Aí, então, pronto, depois que tiver tudo aí certinho, nós votamos a favor ou contra. Pelo menos é uma sugestão minha. E sabe que não vai levar nada isso aqui. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, nobre colega vereador Luiz, respeito muito Vossa Excelência, né, o trabalho que vem fazendo nessa casa, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que este momento representa muito, sim, para a população pariquerense, para quem está aqui, para a vida do consórcio, né, para a vida dos funcionários. Eu vejo como um momento muito positivo, sim, essa discussão, até porque, nobre colega, Vossa Excelência representa a liderança do prefeito, né, então, e o William, o diretor de saúde, também representou o prefeito nessa audiência, nessa assembleia que teve. Então, eu vejo assim, eu me coloco numa dúvida, assim, porque, de um lado, eu tenho o líder do prefeito defendendo uma coisa, e do outro lado, eu diria assim, que eu tenho o voto do prefeito representado aqui pelo William, diretor de saúde. Então, eu, enquanto vereador, né, tenho que estar também, é claro, embasado aí, até que ponto, né, pode estar o líder do prefeito, né, defendendo uma coisa e, de repente, o voto do prefeito foi por outra coisa. Tá? Então, eu vejo como muito positivo esse momento, sim. Uma pergunta, nobre vereador. Só para nós organizarmos aqui, ficou combinado que cada um faria uma pergunta, né? Se não começar a fazer, vai virar um debate aqui, não vai ser mais. Nobre vereador Edson, por favor. Alô. Agora é novo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. A gente tem já conversado várias vezes, vem analisando, estudando bastante, né, esse protocolo de intenções aí. Não sei, como diz o nobre vereador, não dá para comparar a Câmara, né, mas a gente não tem pressa de votar, né. Fui convocado ali uma ocasião por uma reunião ali com o diretor eu não, e vários vereadores também,
e onde a gente foi tratado um assunto, né, se referia à obra parada, e no decorrer da conversa a gente acabou entrando nessas questões aqui, tudo levariam a crer que nós realmente ia entrar isso aqui. Mas eu vejo assim, primeiro agradecer o William, né, que atendeu ao pedido. Eu vejo assim, um projeto que está aprovado por 24 prefeitos, né, que tem toda a assessoria jurídica, e depois ele vem para as câmaras, e essas câmaras não podem fazer nenhuma emenda, é difícil, né? Vemos debatendo o artigo 35, só se fala no artigo 35, porque teria que fazer, outro teria que mudar, teria que retirar, e a gente fica nessa sinuca, né? Fica nessa sinuca realmente. Por isso que eu digo, nós não temos pressa de votar isso aqui, vamos continuar estudando. Eu acho que o momento é esse, né? É o momento que a população fica aí atento ao ouvido, às opiniões de cada um. Uma vez, CLT, pai estatutário, queria perguntar ao William, quais os benefícios teriam esses funcionários se, porventura, você chegou a analisar junto com nessa sua reunião. Obrigado, senhor presidente. O nobre vereador Júlio está com a palavra, e aí vamos encerrar, porque senão começa a virar um debate aqui, não é para isso que o nobre vereador Júlio convocou o excelentíssimo senhor William Rodrigues. Senhor presidente, eu respeito todas as opiniões, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje, pegando espaço da ordem do dia, desculpe, se eu estiver errado, me corrija, mas é para debater, porque o projeto é complexo. Inclusive, procurei Vossa Excelência, e o senhor foi favorável que eu convocasse o senhor William. Então, eu não estou aqui fazendo nada para aparecer. Eu tenho dúvidas. E como a gente só escutou até agora quem era contrário, era necessário ouvir alguém que é favorável. Senão, não somos democratas. Então, eu vejo isso aqui extremamente positivo. E vou mais longe. Não temos muito tempo, não. Porque já foi fechado questão que o primeiro projeto do ano que vem a ser votado é esse. Porque esta casa nunca deixou de votar projeto. E não vai ser agora. Sempre teve coragem de votar projeto. Então, a pergunta que eu quero fazer para o William, para encerrar a minha parte. Eu acho que aquele artigo teria que dar uma melhoradinha. É salvo de interpretações. Né? Já mostrei para várias pessoas. Uns entendem que não é impositivo, outros entendem que é. E a dúvida é o artigo mesmo. A primeira pergunta que eu quero fazer, quando vocês, os senhores prefeitos e você representando o nosso prefeito, foi para essa reunião, vocês tiveram um debate prévio? Essa é a primeira pergunta. E segundo, a prefeitura já paga um rateio, uma importância para o Consaúde, que isso aí já é uma lei antiga, os municípios recolhem. Como fica, por exemplo, se esta Câmara votar contra, e o nosso município já recolhe uma quantia aí para o Consaúde. E eu acho que de repente vai precisar até de mais debate, viu, Luizinho? Porque senão a gente não vai estar firme para votar a lei. Quanto mais debate, melhor. Isso é um debate, uma audiência pública na ordem do dia da Câmara Municipal. Eu quero agradecer o William por ter vindo, e ele entendeu que o projeto é complexo, e eu preciso estar firme, porque eu estou votando a saúde dos meus munícipes, eu estou votando o fortalecimento do Consaúde, e eu estou votando a vida dos meus funcionários. Então não é assim, a coisa é complexa. Então precisa de debate. Se não precisasse de debate, eu não estaria aqui. Né? Então... Bom, eu vou primeiro responder ao nobre vereador Edson. Quanto aos benefícios, Edson, nós temos, por exemplo, na prefeitura, servidores estatutários e servidores seletistas. E os benefícios, por exemplo, abono, depois de 5 anos, um percentual a mais no seu salário, foram questões que foram discutidas previamente para que pudesse ser
montado o Estatuto do Servidor, né? Eu acredito que, da mesma forma, deva ocorrer, caso seja esse o caminho, para o consórcio. Terá que ser definido quais benefícios serão inclusos no Estatuto, e disso em comum acordo com as representações de classe, com os sindicatos, com as lideranças e com a diretoria do consórcio. Com relação à reunião, ela é apresentada para os prefeitos uma pauta prévia, porém sem a apresentação do conteúdo como um todo. Esse conteúdo ele é apresentado na explanação que é feita pela direção do consórcio, pela superintendência, pelo seu corpo jurídico e seu corpo técnico, aos prefeitos no momento da reunião. Tá? E, desculpa, a segunda pergunta. Então, o rateio que ele é pago é por ser consorciado, né? E a informação que nos foi dada é que teria um prazo de 2 anos, né, até 24 meses, votando ou não, o município ele continua consorciado. Aí após esse prazo regimental de 24 meses, que aí seria feito a exclusão do município do consórcio, né? Mas isso tem todo um processo, um prazo legal, que aí seria importante o nosso departamento jurídico trazer para os senhores aqui como aconteceria isso, caso seja esse o caminho a ser adotado. Com a palavra no vereador Luiz Alberto, questão de ordem. Senhor presidente, nosso colega presidente, só sinto muito, mas quando eu me referi em momento oportuno, nós tivemos aqui nessa casa uma audiência pública, que infelizmente, não sei por qual motivo, mas só compareceu o vereador Eliel, o vereador Pio, Wagner e eu. Sabe? Então, naquele dia, seria importante que todos os vereadores estivessem presentes para que fosse debatido tudo isso que nós estamos falando hoje. Porque naquele dia tinha todos os funcionários da Conselho de Saúde, ali tinha muitos funcionários, o Síndico de Saúde estava com toda a equipe, e outras pessoas de Jacupiranga, de Cajati, que estavam aqui. Então, ali seria o momento para ser debatido. Então, essa foi a questão que eu estou falando, porque o tempo está passando. E nós não temos pressa de votar esse projeto, como disse o vereador Edson. A questão, o vereador Paulo, desculpe até respondendo nesse tom, mas eu tenho que responder. Eu sou líder do prefeito, mas nem tudo que vem eu sou favorável. Eu não posso aceitar tudo que vem. Essa questão aqui é lógica. Eu, vereador Luiz Alberto, reconheço que esse projeto, nós debatemos, não foi só aqui em Pariquera, nós debatemos em várias cidades do Vale. Então, a gente está reconhecendo que esse projeto não é bem-vindo nesse momento. Então, William, eu tenho uma preocupação com esse projeto. Né? Diante de todos esses fatos. Não posso ficar mais, porque o meu tempo já é 1 minuto, já passei mais 30 segundos. Então, desculpe, mas temos sim preocupação com esse projeto. Nem tudo que está bonito é. A palavra continua franqueada. Com a palavra o novo vereador, excelentíssimo senhor diretor de saúde, William Rodrigues, para a sua explanação final, por gentileza. Primeiro eu gostaria de agradecer ao nobre vereador Júlio pelo convite, agradeço a confiança a todos os vereadores, ao presidente, ao vice-presidente, ao primeiro secretário, e dizer que nós precisamos avaliar todas as circunstâncias com muita prudência e com imparcialidade. Esse é o nosso papel. Nós temos que analisar uma situação complexa como essa, olhando uma ótica de cima, sem ter a parcialidade de ficar analisando uma única questão. Nós, como gestores, como legisladores, precisamos ser imparciais. Precisamos avaliar o que é melhor para o todo. Nós representamos o município como um todo, e não apenas uma classe, não apenas uma área, não apenas uma região, não apenas um
segmento. Nós representamos o todo, a municipalidade como um todo, e o que é melhor para o todo. Então, eu parabenizo a iniciativa dos vereadores de discutir, de buscar mais embasamento, de esmiuçar essa questão que é complexa, e acredito que essa Casa de Leis chegará numa conclusão que será melhor para o município de Pariqueraçu. Quero agradecer a presença do nosso diretor municipal de saúde, o excelentíssimo senhor William Rodrigues, e deixar essa porta aberta para toda vez que Vossa Excelência quiser explanar ou trazer alguma situação de projeto, está aberto. Obrigado por tudo. Eu sei que sua vontade era ficar um pouquinho mais, mas tem um compromisso. E solicito que o nobre vereador secretário assente ao seu lugar, e agradecendo a presença do nobre senhor William Rodrigues. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, franqueio a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal, de acordo com a ordem de inscrição, por 5 minutos cada um. A palavra está franqueada. Com a palavra, o nobre vereador Júlio César Haddad. Senhor presidente, primeiramente, essa reunião de hoje foi proposta numa sequência de trabalho. A audiência pública foi uma. Nós recebemos o sindicato aqui 3 vezes. Eu sentei na mesa para conversar. Com funcionário 2. Só faltou a parte que é a favor. Então, essa reunião foi marcada para ouvir quem é a favor. No caso, o prefeito municipal. Faltava isso só. Então não cabe aqui dizer, citar quem veio na audiência, não. São etapas de trabalho. E estamos cumprindo a risca, ouvindo todas as partes. Então não dá para fazer essa comparação. A audiência pública que teve aqui só ouviu quem é contrário. Porque faltou quem? Faltou o representante do prefeito, por exemplo. O vereador teve uma fatia legal que representou a casa. Se faltou alguém na audiência, foi o prefeito e os representantes. Essa que é a verdade. Dito isso, e prosseguindo o debate, senhor presidente, eu fui muito criticado quando fiz o discurso da rodoviária. E fui o primeiro que disse, faltou planejamento na obra. E aí entra planejamento financeiro, porque o Estado atrasou. Então o Estado errou. Ele tem que ter o planejamento dele lá. Não pode tocar uma obra sem dinheiro. Eu disse aqui, houve falha. Mas o que saltou mais aos olhos foi o planejamento da prefeitura. Então agora, eu estou vendo que está claro que faltou planejamento. Porque a semana passada, eu estive lá na terça. Aí fui conversar com os encarregados. E aí cobrei o que não tinha. Então vou contar a sequência aqui. Terça-feira, conversando com os empresários. Cadê o ralo do banheiro? Eles esqueceram o ralo. Estavam quebrando lá o piso para colocar o ralo. Então eu não menti. Não tinha ralo. Um banheiro sem ralo. Eles quebraram e na quarta-feira estive de volta lá. E cedinho, massa pronta e a saída do esgoto sendo feita. Então eles estavam fazendo o que não fizeram. Ah, mas o banheiro não foi entregue. Quem que entregou? Não sei. Foi entregue e não tinha ralo. Muito bem, senhor presidente. Demos sequência no bate-papo. Falei para o empresário, tem um cabo elétrico aqui que foi rompido quando da retirada dos broquetes. Mas que cabo? Ele nem sabia. Falei, vem cá, vem comigo. Mostrei lá. É esse cabo aqui. No dia seguinte, estava arrumando o conduíte do cabo. Na quarta-feira, liguei para o prefeito. O Gessé sabe disso, ele está aqui. E eu estou falando olhando para ele. Passei para o prefeito a minha visita na rodoviária e disse a ele, prefeito, não será melhor que aquela terraplanagem prossiga, porque já querem colocar o broquete. Eu avisei o prefeito.
Então eu não sou oposição. Eu estou tentando ajudar. E aí estou sabendo hoje que vão retirar o que já foi colocado. Então não era para ter colocado. Melhorasse aquela parte da base, da terraplanagem, certo? Quando eu disse aqui que eu cobrei a retirada dos broquetes prematura, porque segundo o comentário deles lá, já estava próximo de 60 dias o atraso do pagamento. Com essa crise econômica, se você está atrasado 60 dias para receber, para tudo. Ah, mas eu tenho 90 dias para trabalhar. Pô, mas presta atenção, pô. Aí é gestão de obra. Você vai esperar 90 dias para não receber? E você vai causar todo esse caos aqui, eu falei para ele, para o empresário. E está constatado que virou um caos. Agora, tem outro detalhe, senhor presidente, eu vou encerrando. Comentário que me chegou, eu fui lá ontem olhar. Há comentário, não estou afirmando, que eles já teriam colocado a hidra nos banheiros masculinos. Nós tivemos lá, ontem, tem uma que parece que foi arrancada mesmo. Eu não posso afirmar, não sou construtor, mas já não tem as hidras. E aí a pergunta que eu faço, por que o banheiro estava em funcionamento? Como que você pode fazer funcionar um banheiro sem descarga? Isso não é gestão de obra? Então está faltando gestão ali. Então eu quero ratificar hoje, nessa noite, que falta gestão. Prefeitura e empresa têm que caminhar juntas. E a prefeitura fiscalizando a obra. Fiscalizando a empreiteira. E os vereadores fazendo o que pode, porque eu faço o que eu posso. Eu não sou engenheiro. Mas que faltou gestão de obra, faltou. E aquele caos que está todo mundo vendo. Eu fui o primeiro a falar, fiz questão de ratificar hoje. Eu penso para falar. Faltou gestão. Isso serviu de aprendizado para nós. Vamos ver se esse aprendizado vai servir para outras obras. É isso, senhor presidente. Questão da hidra, estou dizendo que houve comentários. E lá está toda a base e falta o que aperta lá. E está aquele diz que diz, pô, mas eu já entrei aqui via hidra. Então precisa perguntar se o empresário tirou de volta a hidra ou se vai colocar depois. O importante é que o banheiro funcionou esse fim de semana sem a hidra. Pode um banheiro estar aberto nessas condições? Aí o funcionário veio falar comigo, como que eu posso fazer lá? Eu tenho que ficar levando baldinho, jogando, fica ruim. Nós estamos no século XXI, temos que ter gestão pública. É isso, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra o novo vereador Edson. Senhor presidente, falando em audiência, respondeu o nobre vereador Luiz, o fato de não estar aqui não quer dizer que a gente não acompanhou, né? Tenho acompanhado, acompanhei. Hoje tem YouTube aí, dá para você se ligar, né? E acompanhar ali. Por isso que eu não foi por causa disso que eu não vim, tá? Inclusive tinha comunicado a ele primeiro que eu não estaria aqui. Tivemos também aquela audiência da Sabesp, né? Muito bom, proveitoso, foi aquela reunião lá, né? E dizer que fiz aquele questionamento dos PV, né? Baixo, daquela saliência na Sabesp, no asfalto, e eu vi resultado, né? Vi resultado ali perto do Bar do Jaques, na ponte, já começaram a trabalhar ali. Tiveram também lá na Vila Roseli, um grupo lá, é a empreiteira que está tomando conta naquele setor ali. E tem um PV para cima da casa do senhor Adriano também, o qual eu também mencionei, né? Preciso dar uma passadinha lá, ver o que foi feito lá. Agradecer o William, né? Tivemos uma reunião ali no Senador Dantas, estava conversando com ele, que a gente fosse comunicado, né, à Câmara, fica a critério de cada um, é feito convite, vai quem quer, ninguém é obrigado a ir, né? Às vezes tem pessoas que tem outro trabalho, algo para fazer, acabam não indo, mas aqueles que podem, por isso que seria bom que fosse convocado à Câmara, né, para que estivesse acompanhando também, fortalece o trabalho do diretor, o diretor acaba fortalecendo o trabalho do vereador e aquela valorização que eu acabei de citar aqui, né? É muito bom esse acompanhamento. Quero fazer aqui, nobre presidente, um protesto, tá? Um protesto. Minha cadeira. Já faz uns dias que eu estou sentado nessa cadeirinha aqui, e como protesto aqui, se não tiver minha cadeira colocado, a minha cadeira, eu vou
ficar a sessão de segunda-feira que vem inteiro de pé com Vamos o processo. vamos cobrar a administração. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppe. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas, público aqui presente. Primeiro, eu quero solicitar aqui ao secretário que na minha indicação 102 não tem substituição de tubos, é só instalação. Agora que eu verifiquei aqui, está sem tubo lá, o negócio está feio. Então, poderá anotar aí. Hoje estivemos lá na rodoviária, o nosso amigo vereador Pio nos chamou, e estavam instalando os bloquetes, e foi nos falado o seguinte: não foi passado o rolo, então está fofo. E aí foi colocado areia, possivelmente com barro ou argila. Qual é o resultado disso? Quando o ônibus entrar lá, vai afundar. Vamos ali no departamento de obras, o Wagner, por sinal, estava por ali também, conversamos com os diretores, eles vão ligar lá para parar aquela obra, porque do jeito que está, com toda certeza, vai afundar. E depois você sabe o resultado disso. Então, estamos atentos. A questão da válvula aí, nós vimos lá também. Ele está sem o... Mas estamos de olho. Então, foi falado, pelo que eu estou vendo, foi tomada providência nesse sentido. Então, nós agradecemos porque, com toda certeza, ia afundar. Também foi feito ali o asfalto na rua 15 de novembro, mas está com problemas. Também levamos ao departamento. Ali em frente da igreja, a água já entra por dentro, já ficou fofo do outro lado. Até falaram que podia ter sido, olha, não tem como concordar isso. Que a igreja lá fez uma tubulação normal para cair na rede. Só que lá está entupido de jeitos que vem lá de cima. Eu lembro que eu pedi, eu acredito que agora também, que fosse ali substituído aquele tubo do lado onde está sendo feito o posto de saúde. Então eles falaram para a gente que vão fazer uma limpeza lá, estão contratando uma empresa, então a igreja não pode ter entupido aqui de forma alguma. Então, causado isso aí, isso não podemos admitir. Mas, enquanto não arrumar aquilo ali, estourou já por baixo. Se vocês vão passar lá, ele tem que substituir e corrigir urgentemente. Quero agradecer também aqui o nosso prefeito por uma solicitação que fizemos no mês de abril de 2015. E sobre esse tema nós tivemos umas 4, 5 vezes. Está aí o GC, juntamente com o nosso vereador Ezequiel, a respeito dos tubos ali do Concha 1, do lado da igreja. Ele tinha falado que até novembro, segunda-feira estive lá. Ele falou, semana eu levou, instalou. Então leve nosso agradecimento, ele cumpriu aquilo que nos prometeu. As pessoas estão muito contentes. O Wagner também fez aí no mês de setembro, lá postou como autor, mas, na verdade, todos trabalhando lá, ficando no pé umas 4 ou 5 vezes ali na prefeitura. Mas saiu, então aqui eu quero expressar o agradecimento que, inclusive, de uma outra área ali também, que o nosso amigo Ezequiel pediu, também foi atendido e merecia ali. Então, deixo aqui a minha fala e uma boa noite a todos. Com a palavra o novo vereador Ezequiel de Lima Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, pessoal do Conselho de Saúde que estiveram aqui, o Gessé, o William, eu quero dizer para vocês que a gente vai pedir lá, mas não é para criticar o prefeito, é para ajudar o prefeito, Eu fomos lá na rodoviária, hoje quase me enterrei com a minha botina lá, Eu falei, se eu estou me enterrando aqui, o óleo vai fazer uma valeta. Falei para ele, Aí corremos lá, nós vamos parar para trocar o solo, sei lá, fazer a compactação direita, Que estava feio, estava colocando lajota em cima do barro com areia, em cima da lama. Então, acho que, já que é um dinheiro sofrido que vem do governo do Estado, E a gente agradece, a fiscalização para acompanhar o serviço, Gessé? E agradeço o Gessé também por acompanhar nós aquele serviço lá do Conchal, que cedeu os tubos para nós, que nós fomos junto com ele, o José Carlos, passeio por aquela rua tudo ruim, O seu Nelson Binig também, que agradeceu a gente, que foi o tubo, para colocar lá, E a gente
só vai pedir, não é para criticar o prefeito, né? É para melhorar a gestão, não é isso? Porque aí estando arrumadinho lá, rodoviária, casas de pedra também, tem um probleminha lá também, né? Que os carros do material não chegam lá, né? Tem que fazer um viradouro lá, assim, aquele consultor falou para nós, né? Então, ele falou que não está chegando lá, devido à chuva, tá certo? A chuva está feio, mas quando melhorar, ele falou para levar uns caminhões lá, para o caminhão chegar lá, senão não chega. E vai ser também um serviço que vai ser de grande valia ao nosso município, não é isso? Muito obrigado a presença de vocês, a gente agradece o nosso amigo Rec, né, que sempre acompanha o trabalho, e os demais pessoas, vereadores, que estão trabalhando nessa casa de lei. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o novo vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, né? Agradecer mais uma vez aí a presença do William, que esteve conosco, né? Esclarecendo algumas dúvidas, as quais eu, né, expus aqui e julgo terem sido assim bem propícias para esse momento. Quero dizer também que, né, bem como o vereador Júnior disse, faz parte de uma etapa do trabalho, né? Então, assim, houve um momento em que foi ouvido, né, pessoas contrárias, num outro momento pessoas favoráveis, e é assim que se formula opiniões e se chega a um consenso. Bom, também quero, né, agradecer, né, ao Executivo Municipal pela questão dos paliativos que foram feitos na zona rural, da questão de terraplanagem, né? Então, assim, foi um trabalho bem simples, mas o qual eu julgo assim necessário, né? E a gente tem que reconhecer o que é feito pelo Executivo, na questão de que estava de fato muito buraco, né? E assim, de repente, 2 dias, uma passada de máquina já agilizou. Não quer dizer que aquilo dali resolveu o problema, tá? Porque se formos sair hoje, né, na zona rural, a gente vai se deparar com muitos buracos, mas ajuda, porque é o que eu venho sempre falando nessa casa de leis, que agora chegou o período de chuvas, não vai dar para fazer um trabalho com cascalhamento, um trabalho completo, né, mas um trabalho de limpeza, né, nas beiradas, as margens das estradas, né, ajuda bastante. Então, né, agradecer, acho que é assim mesmo, tem que ir fazendo esse trabalho de manutenção até que o tempo volte a colaborar, aí seja possível fazer um trabalho completo. E também agradecer, né, ao Executivo, né, parabenizar, eu bem diria, né, pela atitude de ter ido, né, até o senador Dantas, representado pelo diretor de saúde, fazer uma reunião com a população, né, para ouvir, né, para passar, né, como serão os procedimentos, né, daqui para frente com relação à questão da reforma e ampliação do PSF, né, que foi bem colocado lá, encontra-se numa situação, né, bem crítica e que não havia condição nenhuma, nem de funcionário trabalhar ali, nem da população ser atendida. Então, assim, eu disse naquele momento ao William que é assim mesmo que a gente se chega, né, a um consenso. A população precisa ser ouvida, a população precisa ser esclarecida, e é aquilo que a gente colocou. A gente, né, ficou, eu não diria chateado, mas a gente ficou entristecido por outros momentos não ter havido esse diálogo por parte do Executivo. Foi com relação à questão da escola do Simbiúva, quando fechou, né, a escola da família do Boa Vista, né, que fechou e não houve essa discussão, esse diálogo com os vereadores. Então, que hajam outros momentos, né, onde o vereador também possa ser ouvido, possa opinar, a população possa ser ouvida e opinar também. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o novo vereador Luiz Alberto Rodrigues.